Você pode ficar assentado como está. Eu vou ler o capítulo 19, dos versos 1 até o verso 18. Ouça com atenção essa narrativa. É importante você ouvi-la e entendê-la para que nós possamos ter um bom aproveitamento naquilo que vamos estudar hoje. 1 Reis 19, de 1 a 18. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Aqui ele havia matado os profetas de Baal, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nosso Deus, nós lemos esta porção das Escrituras. Cremos que há grande e proveitoso ensino à nossa alma, daquilo que encontramos aqui em outros textos da Tua Palavra que tratam dessas questões. Queremos voltar a nossa mente e o nosso coração à Tua verdade, a fim de sermos instruídos e conduzidos pelo Teu Espírito. Usa, ó Pai, deste texto que lemos e da explanação da Tua verdade, a fim de que o coração de cada um de nós encontre conforto e forças em Ti. Nós assim oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, nesta noite, eu quero tratar com os irmãos das questões que envolvem a nossa alma, das questões que envolvem o desgaste das nossas emoções, daquilo que por vezes chamamos de depressão. E o que é a depressão? Ela é qualificada como a diminuição ou cessar das nossas atividades. Ou seja, ela é diagnosticada quando nós diminuímos aquilo que fazemos
ou talvez até cessamos de fazer aquilo que fazemos pelo estado da nossa alma. E eu quero dividir isso em 3 porções. A primeira das porções, eu quero olhar para as Escrituras e para diversos exemplos das Escrituras, no que diz respeito ao desgaste emocional e ao desgaste que nós temos interiormente, que atinge também o nosso físico, o nosso corpo, mas que inicia na nossa alma. Na segunda questão, eu quero usar o exemplo de Elias, para demonstrar como certas circunstâncias nos conduzem a esse desgaste. E, por último, tratar da questão do nosso espírito, demonstrando como o pecado e como escolhas erradas podem nos conduzir também a uma circunstância como essa. Então, eu quero começar por personagens bíblicos, por narrativas bíblicas, para que nós percebamos que nós não estamos sozinhos nessa luta e que a Bíblia descreve com abundância circunstâncias e vezes em que personagens importantes das Escrituras enfrentaram tempos de desgaste emocional a ponto de desistirem daquilo que faziam. Olhando para eles, nós identificamos como a Bíblia trata disso e as circunstâncias que cercam esse desgaste da nossa alma e das nossas emoções. E eu quero começar por ninguém menos, ninguém mais do que a pessoa do nosso Salvador. Se você pode abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 22, verso 44, narra de uma experiência do Senhor no Getsêmani, antes da sua crucificação, na noite que ele foi preso, e diz o verso 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu não enxergo aqui que Jesus teve depressão, muito pelo contrário, não é isso que o texto está dizendo. Mas ele nos traz uma informação e nos demonstra algo que é importantíssimo para nós percebermos. Aquilo que o texto narra, e ele diz que a angústia dele tornou-se numa intensidade tal que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. É algo real e verdadeiro. A angústia, e a Bíblia trata a angústia como uma circunstância de aperto da alma. Por exemplo, no hebraico, a palavra hebraica para angústia é sara, aperto. No grego você vai encontrar stenoxória, que diz exatamente isso, quando parece que não tem espaço no peito. Se você já teve problemas cardíacos, os médicos podem dizer a você que você sofre de angina pectoris. Ou seja, o seu peito, a questão cardíaca está sofrendo uma pressão. E essa é a ideia de angústia. De nós estarmos numa circunstância tal que isso nos angustia ou realmente traz uma agonia tal que é possível que isso aconteça. Ou seja, a nossa epiderme, a nossa pele, ela tem vasos, muitos deles imperceptíveis, bem à flor da pele. E um estado de agonia, de angústia, pode romper esses vasos de tal forma que o suor se misture com pequenas gotículas de sangue. E isso é causado pelo quê? Pelo estado de angústia, pelo estado de aperto da alma. Jesus não pecou ao sofrer esta agonia. Era literalmente a agonia de saber o que estava diante dele para se dar, a separação entre o pai e o filho, quando o pai, então, derramaria da sua ira sobre o filho por causa dos nossos pecados. Isso causou uma circunstância de tal agonia no nosso Salvador, e nós encontramos aqui, literalmente, a sua humanidade. Ele abriu mão da sua glória. Ele assumiu a forma humana, e aqui ele prova da forma humana. Então, sim, nós podemos passar por dificuldades, por momentos e circunstâncias na nossa vida de extrema agonia, de extrema preocupação. Talvez você não suou gotas de sangue, mas preste atenção, enfrentando alguma circunstância, talvez você tenha perdido peso. O cabelo cai. Há uma série de circunstâncias que atingem isso. Exatamente pela pressão que sentimos
emocionalmente e no nosso próprio corpo. E aqui é demonstrado que o nosso tão grande Salvador passou por isso também. No Velho Testamento, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Números 11. E há um exemplo ali que eu quero chamar-lhes a atenção. Números capítulo 11, os versos 10 a 15, é o exemplo que a Bíblia nos traz de Moisés, sim, do grande Moisés. No capítulo 11, ele vai dizer que então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choraram, dizendo: dá-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Você chega a um homem como Moisés, de conhecimento adquirido no Egito, de sabedoria adquirida humana, mas da sabedoria de Deus adquirida em 40 anos no deserto. E agora Moisés, diante das circunstâncias de conduzir o povo de Deus, ele no verso 15 diz claramente: se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho alcançado graça aos teus olhos. Sabe o que acontece com Moisés aqui? Aquilo que acontece com muitos de nós. É o desgaste do cuidado. Você já cuidou de alguém enfermo? Você já cuidou de alguém que precisava de constante cuidado? Talvez de cuidado 24 horas por dia. Talvez as pessoas não percebam, mas cuidar de outros desgasta, e desgasta muito. Aquilo que Moisés fala, e ele diz, ele chega a pedir a Deus que o mate, demonstra exatamente isso. O cuidado para com o povo de Israel, e todo o contexto que nós lemos demonstra isso, a responsabilidade para com outras pessoas, o cuidado com essas pessoas, o verso 14 diz: porque muito pesado é para mim. É um peso cuidar de outras pessoas. E cuidar de outras pessoas adoece. Sim, adoece. Moisés adoeceu por causa disso. Ele estava sentindo o peso da responsabilidade do cuidado com outros. E isso ocorre não somente com ele, mas com todos nós. É literalmente o cuidado por ter que dar assistência a alguém que não pode cuidar de si mesmo. E por um tempo muito extenso. Então, irmãos, a nossa alma se desgasta por isso também. Quando você tem uma responsabilidade assim, talvez seja com seus pais, com seu esposo ou esposa, ou talvez com um filho, alguém da família, é preciso ter cuidado. Porque o cuidado constante, agregado a anos dessa função, tende a desgastar a alma de um homem também. Se você pode continuar comigo nessa observação, vá para o Salmo 73. Agora eu quero usar o exemplo de Asaf, Salmo de número 73. Eu já falei diversas vezes a vocês de Asaf, já preguei uma mensagem apenas sobre Asaf, então não vou me intrometer muito nos demais versos desse texto, eu vou usar apenas 4 versos para demonstrar como Asaf se desgastou também. Versos de número 2 e 3, Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Literalmente agora, Asaf está servindo a Deus, ele é o diretor, aquele que dirige o coral na cidade de Jerusalém, ele dirige a música em Jerusalém, a adoração de uma nação inteira para o único e verdadeiro Deus. Ele é um homem fantástico, um homem de um conhecimento fantástico, um músico fantástico. Ele realmente é grande. A Bíblia cita que haviam apenas outros 2 homens como ele, Emã e Temã, e cita esses 3 homens como realmente virtuosos da música, e é por isso que ele ocupa esse espaço, e é por isso que ele está trabalhando com essas pessoas, e literalmente em determinado momento ele vai olhar para a vida das pessoas incrédulas, e ele vai se perguntar:
o que eu estou ganhando com tudo isso? Eu estou aqui me desgastando, eu estou colocando a minha alma em tudo isso, eu estou colocando toda a minha força em tudo isso, eu estou me dedicando profundamente a isso, e eu estou vendo que eu só colho problemas. Talvez ele olhe para fora dos muros do templo e as pessoas ímpias em algum lugar lá estão fazendo uma festa, estão se alegrando, estão vivendo aparentemente muito bem. E elas ignoram a pessoa de Deus. E Asaf olha para ele está dizendo o seguinte: olha Deus, eu estou o tempo todo te servindo, eu estou o tempo todo trabalhando com essas pessoas para a glória do teu nome, e parece que eu estou prestando atenção, eu estou chegando a uma conclusão. Eu não ganho nada com isso. Quando nos versos 13 e 14, Asaf se volta a dizer, ele fala assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Aqui, literalmente, é o desgaste provocado pelas nossas falsas impressões. Quem é que será que sugeriu a Asaf que esse era o problema? De forma não declarada, nós vemos aqui Satanás sugerindo a um filho de Deus que tudo aquilo que esse filho de Deus tem feito não tem resultado nenhum, e que bom mesmo é servir a ele, Satanás. As falsas conclusões que nós chegamos nos levam a fazer uma matemática, nos levam a fazer uma contabilidade que não fecha. E nós começamos a afligir a nossa alma com essa contabilidade que na nossa mente não chega a lugar nenhum. Isso nos desgasta, isso nos desanima, e provavelmente aqui Asaf entra nesse estado de depressão, ou seja, de diminuir ou de não realizar mais o que ele estava realizando, unicamente por uma questão. Ele chegou a conclusões erradas. O que Asaf nos ensina? Irmãos, há alguém constantemente no nosso ouvido, querendo que nós cheguemos a conclusões erradas. Há alguém constantemente em nossos ouvidos dizendo que tudo isso não vale a pena. E quando a nossa alma escuta isso, e quando a nossa alma permite que isso adentre ao nosso coração, essa é a conclusão. Essas são as consequências de literalmente dar ouvidos a Satanás. Tenha atenção com isso. Esse dar ouvidos a Satanás pode gerar decisões catastróficas, que ao invés de resolver o problema, vão o quê? Trazer mais dificuldades. Eu quero, nessa parte, encerrar essa parte indo para o Salmo 38 e citando o exemplo de Davi, agora enfrentando as circunstâncias da questão do próprio pecado. Eu vou depois entrar nesta questão específica, mas no Salmo 38, você pode acompanhar comigo os 8 primeiros versos. Davi vai dizer assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido. Então ele termina dizendo, pela inquietação do quê? Do meu coração. Agora nós temos novamente o coração inquieto. E a razão na biografia de Davi é muito clara: o pecado. E o pecado que havia sido escondido no seu coração e não confessado. E ele está certo, é a mão de Deus agora apertando a consciência dele. A pressão que ele está sentindo, e aqui a figura que Davi faz, é de alguém que está de luto. Não tem ânimo, não tem força, não tem vontade, não tem alegria para nada, porque a mão de Deus está como o esmagando. E literalmente o meu coração está inquieto, o meu coração está rugindo. E eu não encontro descanso em lugar nenhum.
Sim, irmãos, o desgaste das nossas emoções e do nosso coração também pode vir pela mão de Deus. Deus pode, por causa da nossa dureza de coração, nos levar a um ponto que nós andamos como pessoas de luto. Andamos em tal tristeza que nós não enxergamos absolutamente nenhuma razão por que fazemos as coisas ou por que realmente nós tenhamos que prosseguir em diante. Tendo olhado isto, tendo observado essas questões, eu peço que você abra a sua Bíblia agora comigo em 1 Reis, capítulo 19, porque é importante que nós observemos a questão específica de Elias. A questão que se dá com ele. E logo no princípio do capítulo 19, verso 1, diz que Acabe fez saber a Jezabel, você conhece esses personagens, tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas à espada. Possivelmente o feito da morte dos profetas de Baal seja o grande momento do ministério de Elias. E provavelmente Elias seja o maior dos profetas do Velho Testamento. Então, o que nós temos aqui é o maior dos profetas chegando ao maior das suas ações. O maior dos profetas no clímax do seu ministério. Se você percebe, há apenas 3 períodos na história bíblica onde nós encontramos milagres. Quais são esses 3 períodos? Primeiro, quando Deus livra Israel do Egito. Naquele período, Deus realiza uma série de milagres. O último deles é durante o ministério de Jesus e dos apóstolos. Mas o período central nisso, entre eles, é exatamente o período de Elias. Então, você tem 3 períodos na Bíblia onde Deus trabalha com os milagres. E o ministério de Elias é um desses gloriosos tempos. E você conhece muito bem a saga dele com os adoradores de Baal, o fato de construir o altar, de encharcar o altar, de dar o dia inteiro para que os profetas de Baal pedissem que Baal derramasse fogo do céu e consumisse o altar oferecido a ele, e tudo aquilo que aconteceu e que nada surgiu efeito para os adoradores de Baal. Mas quando Elias pede a Deus que demonstre a sua presença, Deus derrama fogo do céu e queima o altar. É um momento grandioso, é um clímax grandioso de tudo isso. Mas o que acontece depois? O homem que não temeu 450 profetas de Baal, corre do quê? Se esconde do quê? Na ameaça de uma mulher. Está notando como as coisas mudam? O homem corajoso que pede que molhem, encharquem o altar e que demonstra tanta confiança em Deus para que realize um milagre inigualável, agora foge de uma mulher. E a descrição é clara quando diz que, verso 3, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá, deixando ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e outro aqui, pediu para si a morte. E olha as palavras dele: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Sabe, o que ocorre aqui não é estranho. Que depois de momentos grandiosos, de momentos de grande conquista, parece que as nossas energias tendem a cair quase a zero. E é isso que ocorre com Elias. Depois de uma vitória, de um clímax do seu ministério, parece que agora simplesmente a sua bateria arriou. Caiu. Ele agora não tem força nem para fugir de uma mulher. E ele literalmente está pedindo: olha Deus, me mata. E talvez no pensamento dele, ele esteja simplesmente dizendo: me mata antes que ela me mate, para que eu não passe vergonha com isso. O verso 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Agora nós aprendemos algo aqui. Diante do desânimo da alma de Elias,
diante da perda de energia dele, diante do desencorajamento geral que toma conta da vida de Elias depois de tudo que sucedeu, o que Deus recomenda? Você percebeu? Deus não veio com um remedinho para Elias e disse assim: ei, toma um remedinho aqui, você vai ficar melhor. Porque não era de remédio que ele precisava. Não era medicamento que ele precisava naquela hora. Deus deu 3 coisas para ele. Quais são? Dorme, come e bebe. Irmãos, a gente fala tanto de desgaste físico e emocional. Mas se você já percebeu como que nós somos realmente não cuidadosos com essas 3 coisas simples? Parece que no nosso tempo, não dormir por causa do trabalho, do estudo, tornou-se um reflexo ou um certificado de respeitabilidade. Ah, porque olha, devido ao meu trabalho, eu durmo 4 horas por noite. E a pessoa diz isso com orgulho de falar que peca ao não cuidar do seu corpo. Irmãos, esse mundo inverteu de tal forma as coisas, que o cuidado com o corpo parece que se tornou pecado. Não dormir, não alimentar-se bem, não beber água suficiente e as coisas que Deus recomenda para Elias parece que se tornaram literalmente um mal, algo que literalmente se torna uma fraqueza para nós. Eu quero que você olhe para isso da seguinte forma: você já percebeu como seus hábitos revelam muito sobre a sua fé? Já percebeu? Talvez você escolha, eu vou usar aqui uma matemática simples. Vamos dizer o seguinte: você escolhe dormir 5 horas por noite. Como é que vai ficando a sua vida? Aquele que não era chato vira chato, aquele que já era chato vira insuportável, ou não? Reclamão, murmurador. Agora, olhemos claramente para isso dentro da nossa fé. O que você está dizendo com isso? Talvez que você está dizendo: olha, eu não creio que Deus trabalha no turno da noite, então Ele precisa da minha supervisão. Eu tenho que fazer porque Deus não faz. Ele não trabalha de noite. Ele fecha lá a casinha dele lá no céu e parece que Ele não se preocupa conosco. Talvez o que você queira dizer com isso é que você não concorda com Deus em relação às suas limitações como criatura. E você não está reconhecendo que você tem limites físicos e mentais. Talvez você não reconhece que aquilo que faz com seu corpo afeta o quê? Sua alma. Sim. Você já percebeu que o nosso culto de quarta-feira é bem mais lento? Ele vai... Por quê, irmãos? A maioria de vocês chegou do trabalho, de um dia inteiro de trabalho. Não dá para acelerar uma coisa quando as nossas forças já são poucas. E, literalmente, quando nós não cuidamos do nosso tempo, do nosso sono, do cuidado com o nosso corpo, nós estamos colocando outros deuses diante de nós. O sucesso, o prazer, o progresso, e estamos deixando o nosso Deus. Muito do nosso desgaste se dá por falta de sabedoria. Perceba uma coisa, eu estou tratando aqui apenas do sono, para não me alongar. A falta de sono resulta em consequências, primeiro, físicas. Você já percebeu que há um aumento de infecções quando nós não descansamos? E a própria medicina diz que derrames, câncer, problemas cardíacos têm uma ligação direta com a falta de descanso. Problemas intelectuais. Você já percebeu como nós temos dificuldade de aprender cansados? Problemas emocionais. Você sabe que as substâncias associadas ao humor, epinefrina, dopamina, serotonina, todas elas carecem de uma boa condição física, mas elas regem as nossas questões emocionais. Problemas sociais. Cansados, nos tornamos menos sociáveis. E como não podia deixar de ser, problemas espirituais. Por quê?
Porque minha paciência está curta. Isso é consequência do quê? Da falta de cuidado com o descanso do meu corpo. Deixa eu dizer-lhes claramente, não é pecado dormir 8 horas por dia. Isso não é coisa de preguiçoso. É coisa de gente que larga o celular na sala, não tem televisão no quarto, tem no máximo a Bíblia ou um livrinho, lê e vai dormir logo, não fica enrolando. Descansa o corpo, porque não adianta um corpo cansado e desgastado, que acaba por atingir a nossa mente também. Talvez você diga, pastor, você não sabe, eu tenho que trabalhar tanto. Todos nós temos. O dia a dia de todos nós aqui é pesado. Ninguém escapa disso. Mas saiba de uma coisa, tudo tem limite. E por vezes o desgaste emocional que nós temos é simplesmente resultado da falta de cuidado com o nosso corpo. E isso é pecado. Eu citei a vocês um pregador, eu creio que eu falei disso quarta-feira, que morreu muito jovem. E no leito de morte ele disse a um dos amigos dele, Deus me deu 2 coisas, uma mensagem e um cavalo. Matei o cavalo. Entendeu? Deus me deu 2 coisas, a mensagem da Bíblia e um cavalo para levar a mensagem. Com 27 anos eu matei o cavalo. Para onde foi a mensagem? Ambas são importantes. Cuide do seu corpo, cuide do seu descanso. Alguns de nós, com 6 horas e meia, 7 horas de sono, estamos tranquilos. Outros precisam 8, outros precisam ainda mais. Saiba quanto você precisa e tenha cuidado disso. E eu creio que em outro momento podemos tratar de forma mais aprofundada disso. Agora, o segundo momento de Elias nos ensina algumas coisas também. Notem que ele, no verso 8, diz, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Estão aqui os milagres que Deus realizava naquele tempo. Mas olha agora para o verso 9. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. De novo. Parece que o bichinho gostava de uma caverna, gostava de se esconder. E ele vai se esconder de novo. No verso 9, Deus olha para ele e diz, que fazes aqui, Elias? E olha a resposta dele no verso 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. Primeiro Deus tratou do corpo de Elias. Desculpe, agora ele vai tratar da alma de Elias, do coração dele. E Deus identifica muito bem o que tem no coração dele. A autocomiseração. Qual é um dos grandes motivos de desgaste emocional e da nossa alma? É quando nós começamos a ter tanta pena de nós mesmos. E nós começamos a olhar para a desgraça da nossa vida. Eu não gosto de usar essa palavra, mas talvez é assim que nós nos referimos a tudo isso. E a única coisa que nós queremos é entrar numa caverna e enterrar ali a nossa cabeça. Porque nós consideramos que essa é a única coisa justificável diante da circunstância da nossa alma. Nós criamos tanta dó de nós mesmos e tanta autocomiseração pelas nossas circunstâncias que quase repetimos as palavras de Elias. Senhor, o Senhor não está sabendo? Eu sou zeloso pelas tuas coisas. Mas os filhos de Israel fizeram tudo isso, só sobrou eu e agora eles querem me matar. Pobre de mim. Coitado de mim, vivendo agora essa circunstância que o Senhor bem vê. É interessante que dos versos 11 até o verso 13, Deus faz uma coisa com Elias. Ele leva ele para fora da caverna, põe ele num monte e algumas coisas acontecem. Então ele diz, eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Deus não estava no fogo. Deus estava onde? Numa voz mansa e delicada. Irmãos, enquanto nós permitirmos que o turbilhão das emoções
segue a nossa alma. Pode vir terremoto, pode vir vento, pode vir fogo, e nós não vamos escutar. É só quando a nossa alma aquieta é que nós somos capazes de ouvir a voz mansa e delicada de Deus. E Deus é paciente até que você se aquiete. Até que você pare de ter dó de si mesmo. Saia dessa situação. Quando isso acontece, no verso 13 é dito: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que você está fazendo aí, Elias? Eu quero diferenciar uma coisa. Deus não perguntou o seguinte: como é que você está, Elias? Você ouviu Deus perguntar isso? Como é que está o seu coraçãozinho? Como é que está, Elias? O que você está fazendo aí? Você lembra que quando Adão e Eva pecaram no Éden, e Deus chega a passear na viração do dia, e Deus está ali para ter comunhão com eles, Deus já sabe o que aconteceu, mas em Gênesis 3:9, Deus se volta para Adão e pergunta: onde é que você está? Cadê você, Adão? No verso 11, Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Ouça uma coisa, Deus nunca vai perguntar como você está. Deus vai perguntar o que você fez. Essa é a diferença. Quer uma aplicação disso? O seu filho fez algo que não devia fazer. Qual é a grande e errada pergunta? Por que você fez isso? Você já tem a resposta. Fez por quê? Porque é um pecador. A pergunta não é essa. Não é o que você fez. Não é inteiramente como você sente, ou melhor, não é como você está se sentindo, mas literalmente o que você fez. Não é por que você fez. É o que você fez. Deus está tratando com Elias dizendo: você está percebendo que a circunstância da sua alma é resultado do que você faz e não resultado do que você sente. A gente inverte as coisas. A gente acha que a perturbação da alma é resultado do que estamos sentindo, quanto aquilo que sentimos é resultado do que fazemos. O que você está fazendo aí, Elias? O que você está escondido nessa caverna? Que fazes aqui dentro? E é interessante que a ordem de Deus depois disso é: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, faz isso, isso e isso. É isto. Muitas vezes, na nossa autocomiseração, nós queremos que Deus dê razão aos nossos maus pensamentos. E Deus, Ele quer nos mostrar como são as nossas próprias atitudes que nos conduzem a essa circunstância. Eu quero terminar lendo com vocês 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Se você pode abrir sua Bíblia nesse texto. 2 Coríntios 7, 10, e nós terminamos então. A palavra de Deus diz ali: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Notem que nós começamos pelos diversos exemplos de desgaste que nós temos na Bíblia, gerada por diversas circunstâncias. Então, nós entramos no exemplo de Elias, o seu extremo desgaste depois de uma grande vitória e depois a sua autocomiseração. E o que Deus recomenda a ele é que, literalmente, ele haja. Isso era resultado das ações dele, e ele precisava mudar suas ações. Agora, terminando isso, nós chegamos num texto que diz: porque a tristeza, segundo Deus, ou seja, o abatimento da alma, segundo Deus, opera ou produz algo, um arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza da alma, segundo o mundo, só opera uma coisa: a morte. Sabe o que esse texto está diferenciando? Arrependimento e remorso.
E qual é a diferença entre essas duas questões? O arrependimento produz um temporário abatimento da alma diante do reconhecimento do que eu fiz. O remorso produz um constante abatimento da alma diante de eu não ter atitude nenhuma diante das coisas que eu fiz. O arrependimento, segundo Deus, o texto diz, é um arrependimento para a salvação. Você se arrepende, abandona aquilo que estava fazendo e aquilo nunca mais te atinge. O remorso é um constante estado da alma onde você está remoendo coisas que não devia remoer sem tomar atitude nenhuma para solucioná-las. Quer um exemplo disso? Judas traiu Jesus naquela noite. Pedro negou. Ambos se abateram. Pedro se arrependeu e foi restituído ao ministério de Cristo. Judas nunca se arrependeu. Ele tinha o quê? Remorso. Então a Bíblia diz que depois que ele viu que condenaram Jesus, o que ele fez? Ele foi e tirou a própria vida. O arrependimento, a tristeza, segundo o mundo, resulta em apenas uma coisa: a morte. Eu quero terminar dizendo isto. Se a causa do abatimento da sua alma é pecado, nenhum remédio, nenhuma terapia e nada neste mundo vai te curar. Se a causa do abatimento e das preocupações da sua alma são pecados contra Deus, não há nenhuma terapia ou questão medicamentosa ou nada que os homens possam fazer para curar a sua alma. Nada. Se o desgaste, abatimento da tua alma é resultado do remorso por pecados cometidos, só há uma solução. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não há remédio para o pecado do adultério. Não há remédio para o pecado de abandonar a sua família. Não há remédio para nenhum pecado que nós cometamos, a não ser confessar e abandonar. E só então a nossa alma encontra o descanso que necessita. Começando do início e a forma que terminamos, talvez o desgaste da sua alma seja resultado das circunstâncias. Sim. Circunstâncias que se abatem. Tempos de angústia, o desgaste por cuidar de outros. Tudo isso demonstra uma coisa: você precisa de ajuda. No momento da sua angústia, você lembra bem da sua agonia no Getsêmani? O que Jesus fez? Você lembra o que o texto narra antes de dizer que Jesus passou por essa agonia? Ele chega aos discípulos e diz o que a eles? Vamos orar comigo? Não é isso? Ele precisava disso? Humanamente, sim. E ele chama os discípulos para orarem com ele, mas eles, cansados, adormecem. Ele volta e diz: olha, nem por uma hora podeis vós vigiar comigo? O próprio Mestre fez isso. Diante dos desgastes, irmãos, naturais do nosso coração e da nossa alma, procure ajuda. Procure companhia. Silêncio é doença. Manter tudo calado aqui dentro representa que nada está bem. Todos nós precisamos falar uns aos outros. O segundo exemplo nos mostra que o cuidado com o corpo é importantíssimo. Elias nos mostra aquilo que Deus fez para com ele diante do desgaste primeiro dele, antes da autocomiseração, mostra que Deus deu a ele sono, água e comida. Você está cuidando do seu corpo? Você está zelando pela sua vida? Ou está gastando tempo com coisas que não devia gastar? E por último, um coração atribulado e uma mente atribulada podem também ser consequências de esconder pecados que não deviam ser escondidos.
Você está praticando o autoexame constantemente? Você está levando a sua vida diante de Deus constantemente? Ou você quer fazer algo que você jamais devia fazer? Sabe qual é um dos grandes problemas da maioria de nós? É que nós nos colocamos no lugar de Deus. Então nós queremos determinar tudo. Que tudo tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo e exatamente como eu sempre sonhei. É mais ou menos assim, como seria a nossa vida se Deus dissesse sim a todas as nossas orações? Eu acho que nenhum de nós estava vivo. Nós já tínhamos acabado conosco mesmo. Deixe o lugar de Deus para Ele. E ocupe o lugar de filho, que é o melhor lugar do mundo. Eu não sei quais são as suas lutas, mas se enquanto você teima em ocupar o lugar de Deus, elas não vão ter fim. Não vão ter fim. Aquilo que isso nos ensina é que nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los em nosso tão grande Salvador, dizendo a Ele, sim, Senhor, é do jeito que o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer e com o resultado que o Senhor deseja. Simplesmente tire os olhos de si mesmo e os coloque em Deus. Eu sei que soa mal dizer isso, deixe Deus ser Deus. E seja você apenas um servo dele. E você verá como as coisas são transformadas pelo poder do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esse tempo.